Imagina a cena. Você está no meio de uma discussão acalorada. Pode ser na mesa de jantar com a família, num grupo de WhatsApp com os amigos ou numa reunião tensa no trabalho. De um lado, uma opinião. Do outro, a opinião oposta. E você, bem no meio. O instinto grita para você não se meter, para ser o suíço, o ponto de equilíbrio. Afinal, gente sábia não entra em briga, certo? Você sorri, dá de ombros e solta aquele clássico: "Ah, gente, eu prefiro não opinar." Você sente um alívio momentâneo, achando que se salvou do conflito. Mas o que você não percebe é que você não acabou com a guerra. Você apenas se tornou o único alvo em comum dos dois lados. Esse impulso de ficar em cima do muro, que a gente aprende a ver como uma virtude, é na verdade uma das armadilhas psicológicas mais perigosas em que você pode cair. E se eu te dissesse que essa cilada foi perfeitamente descrita há mais de 500 anos por um homem, cujo nome virou sinônimo de astúcia e poder, mas que na verdade nos deixou um manual de sobrevivência para as relações humanas? Pois é, estou falando de Nicolau Maquiavel. E o que poucos sabem é que a sua lição mais brutal sobre o perigo da neutralidade não era para príncipes e reis, mas para cada um de nós que tenta navegar no campo de batalha do dia a dia. Neste vídeo, você vai descobrir por que a ciência, através da psicologia comportamental, prova que a falta de posicionamento gera mais desconfiança do que um não direto na cara. E mais, vou te revelar o fenômeno assustador, documentado em experimentos reais, que mostra como a omissão de um grupo pode levar a consequências trágicas, transformando pessoas boas em cúmplices silenciosos. A pergunta que fica é: será que a sua busca pela paz não está, na verdade, te condenando a um destino de irrelevância e solidão? A resposta pode te chocar. Antes de mergulharmos fundo, eu quero propor um pacto de honestidade. Deixe aqui nos comentários a frase: "Chega de ser fantasma social." É um jeito de você se comprometer consigo mesmo a entender essa dinâmica e virar o jogo. Feito? Então vamos desvendar o que Maquiavel realmente queria nos dizer. Pensa comigo por um instante. Essa ideia que nos venderam de que não tomar partido é sinal de sabedoria e elevação é, na real, uma das maiores armadilhas que a nossa mente pode criar. Eu não tô falando de política ou de guerra. Tô falando da vida real, do dia a dia. Maquiavel, lá no século XVI, já sacou uma verdade brutal sobre a natureza humana. A neutralidade é um convite para o desastre. Quando você decide ficar em cima do muro, você não tá se protegendo. Você tá, na verdade, cometendo um tipo de suicídio político em pequena escala, no seu trabalho, na sua família. Você acha que está evitando o conflito, mas o que você realmente está fazendo é se candidatar a uma vaga de fantasma social. A falta de posicionamento não te isenta da guerra. Ela apenas garante que você não terá nenhuma aliança, nenhum porto seguro quando a batalha terminar. É uma lógica fria, mas inescapável. A sua indecisão te transforma em alvo, pois você atrai o desprezo do vencedor e o ódio do perdedor. A gente precisa ser honesto aqui. A desconfiança que a gente sente por alguém que nunca se posiciona é quase instintiva, não é? É como se o nosso cérebro primitivo apitasse um alarme de perigo. A psicologia comportamental explica isso de forma brilhante. A ausência de uma opinião clara não é vista como prudência, mas como um sintoma de fraqueza, ou pior, de uma covardia calculista. Nas dinâmicas de grupo, quem não se define é percebido como alguém que está apenas esperando para ver qual lado vai ganhar, para só então declarar sua lealdade. Isso não gera respeito, gera nojo. E eu te pergunto, qual o valor de uma lealdade que só aparece na vitória? Ninguém quer um aliado assim. O perigo da neutralidade é que ela te despe de humanidade aos olhos dos outros.
Você deixa de ser uma pessoa com valores e se torna uma peça esperando para ser usada. E acredite, no jogo das relações humanas, peças descartáveis são as primeiras a serem sacrificadas. Você já parou para pensar que talvez essa nossa busca por sermos isentões seja no fundo um medo paralisante de sermos julgados? A gente teme tanto a crítica que prefere a omissão. Mas o que Maquiavel nos ensina é que essa omissão tem um preço muito mais alto. A irrelevância. Quando você se cala diante de uma injustiça no seu círculo de amizades, por exemplo, você não está apenas evitando uma briga. Você está comunicando, em alto e bom som, que sua lealdade é frágil e que seus valores são negociáveis. Essa atitude corrói a confiança, que é a base de qualquer relação sólida. A perda de respeito não é imediata. É um veneno que age aos poucos. As pessoas simplesmente param de te procurar, param de confiar em você, param de te enxergar como alguém relevante. E o mais cruel é que, muitas vezes, a gente só percebe quando já está completamente sozinho, isolado pela nossa própria indecisão. O mais irônico de tudo isso é que a tentativa de agradar a todos é a fórmula mais garantida para não agradar a ninguém de verdade. É uma espécie de paradoxo social. Ao tentar não escolher um lado, você acaba sendo visto por todos os lados como um potencial traidor. Maquiavel entendia de poder. E o poder, em sua essência, é sobre influência e alianças. Como você pode construir qualquer uma dessas coisas sem uma tomada de decisão firme? A sua falta de posicionamento grita para o universo que você não tem coragem para defender suas próprias convicções. E se você não luta nem por aquilo em que acredita, por que alguém acreditaria que você lutaria por eles? Essa reflexão nos joga num lugar desconfortável, mas necessário, que nos força a questionar a verdadeira natureza da nossa paz. Será que a harmonia que buscamos ao ficar em cima do muro não é, na verdade, o silêncio que antecede a nossa própria solidão? Agora vamos quebrar um mito que muita gente engole como se fosse um calmante para a alma. A ideia de que não se posicionar é uma estratégia inteligente para manter a paz interior e a harmonia no ambiente. Sinto te informar, mas a psicologia comportamental joga um balde de água fria nessa fantasia. O nosso cérebro, essa máquina incrível e complexa, simplesmente odeia o vácuo. Ele é péssimo em lidar com a ambiguidade, com a indecisão crônica. Quando alguém se recusa a tomar um partido, a nossa percepção não registra essa pessoa como alguém sábio ou ponderado. Pelo contrário, nós a interpretamos instintivamente como alguém que demonstra fraqueza, desinteresse ou, sendo bem direto, uma covardia disfarçada de prudência. É uma daquelas verdades que doem, mas que libertam. A sua hesitação constante, a sua falta de posicionamento, gera muito mais ansiedade e desconfiança no grupo do que uma opinião firme, mesmo que essa opinião seja contrária à da maioria. Sabe por quê? Porque o seu silêncio, a sua omissão, não é neutro. Ele ecoa uma mensagem brutal para quem está ao seu redor. Eu não me importo o suficiente com vocês, nem com esta situação, para correr o menor risco. É um ato que, embora passivo, é extremamente egoísta. Maquiavel já alertava sobre os perigos de não ter tropas próprias, de depender dos outros. No campo das relações, é a mesma coisa. Quando você não tem uma posição, você não tem exército, não tem defesa. Você terceiriza sua segurança emocional e sua relevância. A sabedoria popular que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é a receita para a solidão. Enquanto você espera para ver, os outros estão agindo, formando uma aliança, definindo-lhe o futuro e criando laços de lealdade forjados no fogo do conflito. E adivinha? Nesse futuro que eles estão construindo, muito provavelmente, não há um lugar de destaque reservado para o fantasma
que apenas observou de longe. Essa recusa em fazer uma tomada de decisão é, essencialmente, entregar o controle da sua vida para a fortuna, como diria Maquiavel. Ele diferenciava a fortuna, que é a sorte, o acaso, as circunstâncias, da virtude, que é a sua capacidade de agir, sua coragem, sua habilidade de moldar o destino. Ficar em cima do muro é a negação máxima da virtude. É deixar que o vento decida para onde o seu barco vai. E eu te pergunto de forma bem direta: você realmente confia no acaso para definir quem você é e qual o seu lugar no mundo? Essa passividade é um suicídio político em câmera lenta. Cada vez que você se abstém, você entrega um pedaço da sua soberania pessoal. Você ensina às pessoas que a sua opinião não tem peso e que a sua presença é ornamental. É um caminho que, invariavelmente, leva à perda de respeito e a uma profunda irrelevância. O mais assustador é que essa dinâmica não se limita ao indivíduo. A sua indecisão pessoal, quando somada à de outras pessoas, cria um fenômeno muito mais perigoso e sombrio. Ela se transforma numa espécie de névoa tóxica que paralisa todo o grupo. É uma cumplicidade silenciosa na inércia, uma concordância tácita de lavar as mãos e deixar que o pior aconteça. E se eu te dissesse que essa paralisia coletiva não é apenas uma teoria filosófica, mas um comportamento humano documentado, estudado e assustadoramente previsível? Existe um nome para isso. Um efeito psicológico que mostra como a neutralidade de um grupo pode permitir que atrocidades aconteçam bem na nossa frente. Não pela maldade de alguns, mas pela omissão de muitos. E a prova disso é tão chocante que vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a natureza humana. E a prova de que a neutralidade é, na prática, uma péssima estratégia de sobrevivência não vem só da filosofia, ela vem da ciência. Existe um fenômeno devastador, documentado à exaustão pela psicologia social, chamado efeito espectador. Para você ter uma ideia do poder disso, imagine a cena de um estudo clássico. Pesquisadores simularam uma emergência, como uma pessoa passando mal. Quando havia apenas um indivíduo na sala, 75% deles, ou seja, a grande maioria, correu para ajudar. Agora segura essa. Quando a mesma emergência acontecia na frente de um grupo, esse número despencava para menos de 10%. É um baque, né? E a pergunta que fica martelando na cabeça é: por quê? O que acontece com a nossa coragem e nosso senso de responsabilidade quando estamos rodeados de outras pessoas que também estão praticando a omissão? É a prova de que ficar em cima do muro não é uma decisão isolada. É um vírus que contamina o ambiente. A resposta para esse mistério aterrorizante é a difusão de responsabilidade. É um nome técnico para algo que a gente sente na pele. Quando estamos em grupo, a nossa mente traiçoeira dilui a culpa. Cada um pensa: alguém vai fazer alguma coisa. Não é problema meu. Por que tem que ser eu? Essa indecisão individual se multiplica e cria uma monstruosa paralisia coletiva. Ninguém age, porque todo mundo está esperando que o outro haja primeiro. É a versão social e trágica do suicídio político que Maquiavel descreveu. Você não está apenas se recusando a tomar uma decisão. Você está participando ativamente de uma conspiração silenciosa de inércia. É a materialização da fraqueza em escala, onde a falta de posicionamento de muitos cria o cenário perfeito para que o pior aconteça. Não pela ação dos maus, mas pela omissão de quem se dizia do bem. Agora traga isso para a sua realidade. O efeito espectador não acontece só em emergências físicas. Ele está aí, todos os dias, na reunião de trabalho onde uma ideia boa é massacrada e ninguém defende. Está no grupo de amigos quando uma piada ofensiva é feita e o silêncio constrangedor impera. Está na família,
quando uma injustiça clara acontece e todos desviam o olhar. Em cada uma dessas situações, a paralisia coletiva se instala, alimentada pela covardia individual de quem prefere o conforto da neutralidade ao risco do posicionamento. Quantas vezes nós mesmos já fomos esses espectadores, paralisados pelo medo, enquanto nossos valores eram pisoteados bem na nossa frente? Essa reflexão é um soco no estômago, porque nos força a encarar que a nossa omissão nunca é inofensiva. Ela sempre tem uma vítima. No fim das contas, a lição brutal do efeito espectador prova, com a frieza dos números, o que Maquiavel já sabia pela observação da natureza do poder. A neutralidade em massa não gera segurança. Ela gera um vácuo perigoso onde ninguém ajuda ninguém. E no final, todos saem perdendo. O perigo da neutralidade não é apenas a solidão ou a irrelevância que ela te impõe, mas o desastre coletivo que ela é capaz de causar. Então, se a ciência e a filosofia concordam que ficar em cima do muro é a receita para o fracasso pessoal e social, qual é o caminho? Como a gente sai dessa armadilha? A resposta, surpreendentemente, não é sobre comprar briga, mas sobre entender a verdadeira natureza da coragem e da tomada de decisão. Um manual de sobrevivência que o próprio Maquiavel nos deixou. Portanto, a grande lição de Maquiavel, longe de ser um conselho para tiranos ou um manual de manipulação, é, na verdade, um dos mais honestos guias de sobrevivência social já escritos. Entenda de uma vez por todas: escolher um lado não significa ser um brigão ou comprar uma guerra que não é sua. Significa, antes de tudo, ter clareza sobre os seus próprios valores e ter a coragem de ser leal a eles. Quando você se posiciona, mesmo que o seu lado seja apenas o seu, você está desenhando uma linha no chão e dizendo ao mundo: este sou eu, e é nisto que eu acredito. O gerente que não defende sua equipe por medo de desagradar a diretoria, o amigo que se cala diante de uma injustiça para não se indispor, a pessoa que nunca tem opinião formada sobre nada. Todos eles, na tentativa de evitar o conflito, acabam pagando o preço mais alto de todos. E que preço é esse? A irrelevância. Pense nisso. Quando você não decide, alguém inevitavelmente decide por você. E pode ter certeza, a decisão raramente será a seu favor. Ao se abster da tomada de decisão, você se transforma voluntariamente numa peça descartável no tabuleiro dos outros. Você abre mão da sua agência, do seu poder de influenciar a sua própria vida. É a aceitação passiva de um papel de coadjuvante na sua própria história. E o mundo, assim como a natureza do poder que Maquiavel tão bem descreveu, não tem piedade dos irrelevantes. Eles são os primeiros a serem esquecidos nas promoções, os primeiros a serem excluídos dos projetos importantes, os primeiros a serem abandonados quando a crise aperta. A sua falta de posicionamento é um convite aberto para que os outros te ignorem. Sim, eu sei o que você pode estar pensando. Assumir uma posição pode trazer conflitos, pode gerar atritos, pode te colocar numa situação desconfortável. É verdade, mas a alternativa, esse vácuo gelado da neutralidade, te empurra para um perigo infinitamente maior. A solidão absoluta e o desprezo de todos os lados. É o cenário que Maquiavel pintou com perfeição. Você será odiado pelo lado que perdeu, por não tê-lo ajudado, e não terá o respeito do lado que venceu, pois eles te enxergarão como um oportunista sem lealdade, alguém que demonstrou fraqueza e covardia no momento crucial. O conflito direto, por mais duro que seja, pode forjar uma aliança de aço. Já a omissão só constrói muros de desconfiança ao seu redor. No final das contas, a escolha que enfrentamos todos os dias não é entre o conflito e a paz. A verdadeira escolha é entre a dignidade e a irrelevância. É entre ser o autor da sua própria jornada
com todas as batalhas e cicatrizes que isso implica, ou ser uma nota de rodapé na biografia de outra pessoa. Cada vez que você se posiciona com base nos seus valores, você fortalece seu caráter. Cada vez que você se omite por medo, você o dissolve um pouco mais. O que Maquiavel nos oferece não é um caminho para a maldade, mas um mapa para não sermos vítimas da nossa própria indecisão. Ele nos ensina que no complexo jogo da vida, a pior estratégia de todas não é lutar e perder. É simplesmente não lutar por nada.